Quando nós vamos falar sobre fonética e fonologia, nós falamos em vogais, consoantes e semivogais. Só que acabou também se tornando muito natural que a gente use isso para o sistema de escrita e às vezes é aí que rola uma confusão, viu? Porque quando a gente está falando da fonética e da fonologia, como dissemos, é o sistema de representação da fala com elementos que mostrem essas características da oralidade, de fato. E quando a gente vai para a escrita, a oralidade a gente sabe que ela é bastante dinâmica. Quando a gente vai para a escrita, a gente sabe que ela é mais conservadora. Então, uma letra ela pode ter vários sons. Mas então, o que seriam as vogais, as semivogais e as consoantes? Vamos lá. Como a gente falou do aparelho fonador, tem uma característica que é muito importante. As vogais, elas são produzidas sem nenhum tipo de obstrução ou impeditivo para a saída do ar. Lembra que nós produzimos a nossa fala na expiração? Então, as vogais, elas não têm nenhum tipo de interferência nesse sentido. Já as consoantes, por sua vez, elas vão ter algum tipo de obstrução ali quando for produzido o som. Então, a vogal a gente pode pensar A, E, I, O, U. Ok. Quando a gente vai falar em consoantes B, P, T, V, Sh, Sh, percebe que tem todo um outro contexto ali que vai haver dentro do aparelho fonador, de várias características de análise fonéticas e fonológicas, essa obstrução do ar. E há ainda, por exemplo, alguns teóricos que classificam, nós temos as vogais nasais e as vogais orais. A gente tem a questão da variação do timbre. Alguns autores vão dizer que nós temos 7 vogais dentro da parte da fonética e fonologia e dentro da escrita nós temos 5 letras que representam vogais, percebe? Mas olha só, um exemplo aqui. Quando eu falo, sempre pensando no contexto, eu olho e o olho, a gente tem vogais diferentes, olho, eu olho, e o olho. Mas as letras são a mesma, que no caso aqui é a letra O, né? Mas ó, em um momento é olho, em outro momento é olho. Percebe essa diferença? Então a gente precisa ficar atento a esses detalhes. Uma coisa muito importante da língua portuguesa é que as vogais, elas são tipo assim, o centro das atenções em todos os sentidos. E isso é muito importante, principalmente quando a gente for falar de sílaba, você já vai entender. Mas o que isso significa? Que tanto as semivogais quanto as consoantes são dependentes. As vogais são ali a autoridade dentro daquele contexto, elas mandam, né, no rolê, e aí as outras são subordinadas ou dependentes, no caso. Então, pensando agora, o que seria uma semivogal? Já falamos que as vogais não têm impedimento do ar e as consoantes têm algum impedimento do ar. A semivogal, o professor Marcos Banha até fala, elas são semiconsoantes também, porque elas ficam ali no meio do caminho e elas vão ter características específicas dependendo da posição que essas vogais ocupam ali dentro da palavra. Geralmente são o I e o U, que vão ser representados por semivogais. Um ponto importante de a gente entender aqui, quando a gente for ver a separação silábica, vai ficar mais claro com alguns exemplos. Mas as semivogais, elas não têm, porque o I e o U, eles são vogais também, dependendo da palavra. O I e o U vão ter ali a entonação, porque o importante da vogal é a questão da sua entonação, se ela é tônica, mais forte, ou átona, mais fraca, tá? Já vamos aprofundar isso. Muito bem, as consoantes. Vamos pegar um exemplo. O político foi cassado. Aqui, o que significa esse termo cassado? Ele é escrito com 2 S's. É algo que foi tem a ver com anulação, enfim, o mandato dele foi cassado, foi anulado, alguma coisa assim. E o outro exemplo, ele havia caçado um javali. Percebe que o som tá igual, né? O político foi caçado e ele havia caçado um javali. Só que esse caçado um javali aqui é do verbo caçar. O outro também é do verbo caçar, mas com 2 S e significado completamente diferente. Então, é importante a gente ficar atento a esses detalhes, conforme eu mencionei antes.
Dentro das consoantes, a gente vai ter aquelas que são consideradas surdas ou não vozeadas, como pata e faca, e aquelas sonoras ou vozeadas, como bode e zona. Percebe que já tem uma coisa mais, uma ênfase mais forte? Então aqui a gente tem essas classificações das consoantes. Além disso também, eu não sei se você lembra, tem os dígrafos. Mas aqui a gente vai falar bem rapidinho dos dígrafos, só para a gente retomar. São duas letras ou grafemas que vão formar um único fonema. E são aquelas letrinhas LH, NH, RR, SS, SC cedilha, XC, CH, GU, desculpa, e QU. Esses são os dígrafos que se você fez um ensino formal, assim, que é focado mais numa gramática mais tradicional e normativa, você certamente fez muitos exercícios em relação aos dígrafos. Então, quando formos olhar para vogais e consoantes e semivogais, estamos analisando aqui características que vêm da fonética e da fonologia e muitas vezes são aplicadas na escrita, ok?